tudo bem com vocês? Eu sou a Cleiton do blog Dose de Poesia e o vídeo de hoje é um vídeo aqui para falar sobre as minhas leituras de fevereiro e março. Nesses 2 meses eu li bem menos do que eu li em janeiro, então assim, mesmo somando os 2 meses de leitura, eu não consegui ler a mesma quantidade de livros que eu li em todo mês de janeiro. E eu não fico mais me martirizando quanto a essa questão, sabe? Porque hoje eu entendo que minha rotina é bem diferente. Então, em fevereiro, teve a questão de ser o mês mais curto, mas também eu voltei a trabalhar no meu segundo emprego à noite. Então, eu tinha que me dedicar a planejamento de aula, que eu peguei muitas outras matérias esse semestre, a trabalhar os 3 turnos. Então, meu tempo de leitura se tornou bem mais escasso. E assim, é isso que eu sempre falo pra vocês. Não se compare com outros influenciadores que leem aí 10 livros no mês, que leem muito durante o mês, mas sim, tenta entender a sua rotina que você tem hoje, sabe? E justamente isso. Hoje eu entendo a minha rotina, eu entendo que eu não tenho muito tempo disponível, então hoje eu trabalho 3 turnos, eu tenho casa, tenho minha filha, tenho meu relacionamento, tenho outras coisas pra fazer, tenho meus hobbies, que eu fico brincando, falando assim, meu hobby hoje é dormir. Brincadeira. Mas eu tenho outras coisas pra fazer também. Então, meu tempo de leitura acabou diminuindo um pouquinho mais. Então, por isso que nesses 2 meses, devido ao segundo emprego, que eu li bem menos. Então, juntando esses 2 meses, eu li 8 livros, li 4 livros a cada mês aí. E desses 8, somente os 2 físicos, que eu tô com eles aqui, tá? Então, vamos começar, gente. O primeiro livro que eu li em fevereiro foi Peripécias de um Estudante de Moda, segundo semestre. Esse livro aqui, eu peguei ele no QU pra poder ler, sabe? E eu adorei, eu achei bem divertido. Nesse aqui, eles já estão ali no segundo semestre, óbvio, né? Mas Eduardo tá namorando outra menina e dá pra ter esse conflito, sabe? Quando ela descobre que é apaixonada pelo melhor amigo. Então, eu achei bem divertido e a nota dele foi 4. Quase todos os livros dessa série, que eu já li quase todos, só faltam 2. Eu dei 4 estrelas, porque eu achei que faltava ali meio algum conflito, algum plot, alguma coisa que gerasse emoção nesses livros, tá? Mas eu amo a escrita dessa autora. Ela é bem divertida, ela é fluida, e mesmo que você não seja da área, que minha área é exatas, eu adorei conhecer um pouquinho mais a forma como ela escreve, eu adorei conhecer ali aquele universo, aquelas coisas, então vale muito a pena a leitura. O segundo livro que eu li foi A Vegetariana, que esse aqui foi pro Clube da Ana com Carta, é um clube do livro que eu participo. E esse aqui foi, inclusive, o ganhador de um prêmio de literatura, agora eu não vou me recordar qual, mas pra ele eu dei 3 estrelas, gente. Esse aqui eu não consegui me conectar e eu confesso que eu li só por conta mesmo da discussão do clube, tá? Porque eu não gostei, eu achei tudo muito forçado. O título pra mim deveria ser outro, porque, na verdade, pra mim ela tinha alguma doença, alguma coisa, e o povo justificava isso com o fato dela não comer carne. Só que o fato dela não comer carne estado ali, a questão do vegetarianismo é algo muito central. Culpam isso, só que na verdade tem muitas outras razões e eu achei o título muito nada a ver. Eu não sei, eu não curti, me desculpa. O terceiro livro que eu li foi O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. E esse aqui dei 5 estrelas e foi favoritado, gente. Eu amei demais a forma como a Aline escreve, a forma como ela trouxe ali. Esses sentimentos são fortes. E quando você passa a entender o título do livro, dá uma dor maior, sabe? Daquilo que aconteceu. De tudo que ela passou, de tudo que guardou pra si. E a personagem é uma personagem extremamente forte, que mesmo tendo passado por tudo aquilo, ela manteve ali a decisão dela de ter a criança e fez de tudo pra poder dar ao filho condições de viver. E o final é realmente muito triste, porque ela... Eu ia dar spoiler aqui. Mas o final é extremamente triste do que acontece com ela, porque ela parece que não teve felicidade nenhuma na vida, sabe? Só a questão do cachorrinho ali. Mas tirando isso, a vida dela não teve nenhum conforto, nada que realmente trouxesse uma felicidade genuína. Então eu achei bem triste, mas eu amei demais esse livro da Aline Bay. O outro já tinha sido o favoritado dela e tudo que ela escreveu eu pretendo ler futuramente. O último livro, lido em fevereiro, foi A Impostora, que foi um dos físicos aqui. Marquei poucas coisas nele. Eu gostei muito dessa história, tá, gente? Vou até colocar meu nome aqui depois, porque tá sem. Mas eu gostei muito dessa história. Eu realmente só achei o que o pessoal todo tá achando. O final foi horrível. Então, assim, eu não vou falar assim, eu farei isso.
Não me leve a mal com isso que eu vou falar, tá, gente? Mas ela realmente devia ter sido muito mais firme naquele momento. Tipo, acreditar realmente que era uma voz da amiga dela. Se fosse eu na história, tipo, bateria o pé e continuaria até o fim, sabe? Não, não. E realmente é um livro muito bem escrito. A forma como ela traz ali os acontecimentos, você consegue visualizar, você consegue ver tudo o que tá acontecendo, sabe? Só mesmo o final que eu achei horrível, teria muitos outros finais pra poder colocar. De, por exemplo, ela gostando de alguém, se apaixonando por alguém e contando essa história pra essa pessoa. E essa pessoa ia lá e venderia isso pra mídia, então acho que seria muito mais plausível do que da forma como foi aqui nesse final. Mas eu dei pra ele 4,5. Só tirei meia estrela por conta realmente do final, mas é um ótimo livro. Eu pretendo ler outros livros dessa autora. Já tá na minha lista Babel e A Guerra da Papoula. Então é isso, gente. Esses foram os livros que eu li aqui no mês de fevereiro, tá? E no mês de março também foram 4 livros, como eu falei pra vocês aí. O primeiro livro foi Nos Olhos de Quem Vê, que foi um HQ que eu achei muito divertido, muito legal e fala muito sobre amor próprio, aceitação, aceitar o próprio corpo da forma como ele é. Então eu amei demais. Eu dei pra essa HQ 5 estrelas e ela tá disponível no que caso você tenha interesse em ler. O próximo foi Peripécias de um Estudante de Moda, terceiro semestre, que eu também dei 3 estrelas pra esse. É nada muito diferente dos outros, tá? Tem um conflito ali mais voltado a relacionamentos mesmo, mas aqui aborda bem mais a questão da personagem principal ter diabetes, então como ela tá lidando com tudo isso, como ela teve que mudar toda a vida dela por conta dessa questão, então achei bem legal, bem divertido e novamente ressalto pra vocês, vale muito a pena ler essa saga. O próximo também foi Peripécia de um Estudante de Moda no quarto semestre, e para esse foi o único livro até agora dessa saga que eu dei 5 estrelas. E esse aqui eu dei justamente 5 estrelas porque eu senti que teve aquilo que eu sentia falta nos outros, sabe? Aquele chance assim, de te fazer ler, te fazer querer devorar as páginas o mais breve possível. Então, alerta de spoiler, eu amei demais o romance deles dois aqui, que acontece aqui. Então, você fica assim, que coisinha mais fofa. E é isso, eu gostei demais dessa saga. E eu pretendo terminar em breve, eu só não terminei ainda porque eu cancelei o meu QU. Então, quando retornar, quando tiver uma promoção muito boa e eu retornar, pretendo sim seguir a leitura e finalizar. E o último livro lido, nossa gente, um pouquinho livro, né? E o último livro que eu li aí no mês de março foi A Metamorfose, também pro Clube da Ana, tá? Esse aqui eu tava na minha lista do Scooby, que eu já tinha lido, mas eu não lembrava de nada desse livro, então provavelmente eu li ele no ensino médio ou para uma prova de vestibular, e eu dei para ele 4 estrelas. Eu confesso que no início eu não gostei muito, não sei se foi pela tradução dessa editora aqui que eu não gostei, eu tava achando muito maçante, muito pesado, mas depois que a gente teve a reunião ali do clube, eu vi muitas outras vertentes sobre esse livro aqui e fiquei, tipo assim, realmente fascinada. Ele lida muito sobre a questão do capitalismo, sobre a questão de pessoas serem independentes da gente, sabe? E aquilo as acomodarem. Então, a partir do momento que não tem mais aquela fonte provedora, elas realmente vão atrás de conquistar as outras coisas. E eu vi muito nesse livro. O final, eu confesso que eu achei pesado, por assim dizer, pelo que acontece com ele e também pelo que acontece com a irmã dele. E entra numa faixa também de falso moralismo, de falso se importar com as pessoas, sabe? Porque ao mesmo tempo que a mãe e a irmã tentavam ou fingiam se importar com ele, dava a impressão que não era algo genuíno, sabe? Que fazia aquilo o mais por si mesma do que por ele. Então eu achei incrível essa conversa do clube. Eu recomendo demais a leitura, só não dessa tradução, mas também não sei se foi a tradução em si ou se é realmente o texto, mas é isso. Então é isso, gente. Essas foram minhas leituras aí desses 2 meses, esses 8 livrinhos. E eu pretendo ler muito agora em abril. E espero que dê, né? Porque vai ter um feriado prolongado aí. Então eu quero aproveitar para poder fazer uma maratona de leitura. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de dar seu like, se inscrever no canal. E se você tem opinião adversa de qualquer livro que eu falei aqui, me conta também nos comentários, porque eu adoro ter essa conversa com vocês. Tchau!